Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Vamos agora falar de uma documentação bastante interessante aqui da Universidade de Stanford, que nós encontramos uma cópia, né? Que na verdade essas cópias saíram daqui do Espírito Santo, óbvio. Mas fazendo essas pesquisas que a gente está sempre buscando em Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública de vários países e hemerotecas e tudo, né? Eu encontrei aqui esse mapa topográfico capixaba de 1878, que saiu aqui da província, né? Claro, aqui da província do Espírito Santo. Tem também aqui o mapa, deixa eu colocar um mapa aqui, que é um mapa mais ou menos da mesma época, 1878. Esse mapa é de 1875. E eu já até fiz alguns vídeos aqui falando sobre os limites, né? O limite norte aqui a gente vê que é o rio Mucuri. O limite sul aqui é o rio Itabapuana. E aqui é a Serra do Espigão, Serra dos Aimorés, que é limite com Minas Gerais. Nessa época, em 1875 mais ou menos, né? 1860, por aí. E esse mapa topográfico, ele é bem interessante, porque ele trata de vários aspectos aqui da vida do capixaba, né? E faz aqui um retrospecto bem bacana para a gente entender como era o Espírito Santo, como era Vitória no ano de 1778, ali no reinado de Dom Pedro II. O mapa ele foi organizado pela Inspetoria Geral de Terras e Colonização, foi publicado no Rio de Janeiro em 1878, e está dizendo que antes de nos ocuparmos com a notícia descritiva da província, aí o texto está aqui, ó. Opa! Algumas palavras concernentes à organização das duas plantas. Aqui juntamos esta notícia, procurando assim facilitar, quer uma, quer outra, a compreensão daqueles que nunca visitaram a província do Espírito Santo, né? Não a conhecem, portanto, a sua posição geográfica, além de aspecto físico, extensão, clima, fertilidade, riquezas minerais, né? Em suma, o aspecto do desenvolvimento da sua população, comércio, indústria e lavoura. Bem legal, né? A Inspetoria Geral de Terras e Colonização foi montada por Dom Pedro II para que houvesse uma saída do litoral para o oeste. Seria uma corrida para o oeste, né? Assim como aconteceu na mesma época nos Estados Unidos, né? Início do século XIX até final do século XIX, houve a corrida para o oeste, a corrida do ouro. Só que a geografia americana é completamente diferente, né? Temperatura também, tudo. E o tipo de colonizadores, né, que habitavam a região eram ingleses, né? E americanos, e irlandeses e tal. E no Brasil, essa mata atlântica fechada, o Espírito Santo especialmente com essas serras, muitas serras, enormes montanhas, cadeias de montanhas e tribos indígenas e tudo, né? Muitos rios, né? Um terreno muito pantanoso, muito diferente, né? E muito difícil. Então, Dom Pedro II e seu gabinete imperial montou, né, a Inspetoria Geral de Terras e Colonização, atendendo à deficiência e também à imperfeição dos mapas da província do Espírito, não só aqui, tá? Era geral. Então houve nesse período aí um novo mapeamento, a partir dos rios, serras, vilas, houve um novo mapeamento. O Brasil estava sendo remapeado. Isso foi muito importante, né? A ciência também tinha avançado bastante, tudo. Até agora publicados esses mapas muito deficientes, imperfeitos, o governo imperial resolveu então organizar duas plantas topográficas que apanharão a presente notícia. Apanharão, ele está usando uma gramática do século XIX, né? Servindo-se dos elementos existentes no seu arquivo, apresentados pelas comissões de engenheiros, topógrafos, etc., né, para medição de terra e trabalhos na província do Espírito Santo, né? Competentemente autorizada pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, mandou ela publicar, né, todas essas pesquisas e medições, né, a fim de que fossem conhecidas essas terras na Europa. Veja que a ideia de Dom Pedro
era trazer realmente imigrantes para cá. Isso aconteceu muito nesse período, inclusive no período da lei do ventre livre, do sexagenário e posteriormente todo o embate político que aconteceu por conta do Partido Republicano, e que eram partidos, além de outros partidos que eram partidos anti-escravagistas, e até a Lei Áurea de 1888. Então o Brasil teve muita imigração e as pessoas não conheciam esses territórios, né, que poderiam vir, né, a ser colonizados, né. Então, até para se estabelecerem na agricultura, riquezas naturais e vantagens que ali podem encontrar durante o período de colonização. Para que elas pudessem ser facilmente manuseadas, para ambas foram adaptadas escalas apropriadas a satisfazerem esse desideratum, né, esse objetivo, esse desejo. Assim é que a planta representa toda a província, está construída na escala de 1 para 500 mil metros e outra de 1 para 250 mil metros, que abrange toda a província, etc, etc. A primeira daquelas duas plantas, além de apresentar todas as vilas, cidades, povoações, acidentes naturais, que são muito importantes para quem vai colonizar, né, traz assinaladas também as linhas telegráficas. Isso aí era importantíssimo, né? Sem essas linhas telegráficas não havia comunicação. E também linhas terrestres e de navegação marítima. E navegação fluvial também, né? Que os rios aqui eram absolutamente navegáveis, né? Nestas últimas plantas, né, estão designadas também as horas que os vapores gastam entre um porto e outro, desde o Rio de Janeiro até São Mateus, que esses eram portos importantes, né? O de São Mateus até servia como limite para quem subia para a província da Bahia, né? Estão igualmente traçadas nessa planta todas as estradas, inclusive via férrea projetada desde a cidade de Vitória até as proximidades da povoação denominada Porto do Souza, a qual está situada a pequena e distante vila à direita do Rio Doce, Porto do Souza. A segunda planta, igual em tudo à primeira quanto às particularidades do terreno, apresenta as colônias daquela província, com seus perímetros territoriais e subdivisão de lotes, indica igualmente por meio de cores convencionais os terrenos pertencentes ao Estado ou a particulares, e designa também finalmente as terras devolutas circunvizinhas a essas colônias e que podem ser distribuídas para os imigrantes, né? Então a ideia era essa mesmo, né? Então você vê que foi uma coisa muito bem calculada, muito bem estudada pelo governo do Império e foi colocada a execução realmente, né? Isso com negociação com o governo da Itália, com o governo do Império Austro-Húngaro, né? Com todos aqueles o governo português, que eram interessados em trazer esses imigrantes para cá. Pomerânia, Alemanha, etc, né? Aí julgamos ser de grande utilidade esta planta para que aqueles nascidos em outros países que busquem como agricultores estabelecimento em terras ubérrimas e habitados por um povo hospitaleiro, que é o povo brasileiro, como é nosso, prompto sempre em dar amplo acolhimento ao estrangeiro morigerado que, pelo trabalho, corre à conquista de um futuro cheio de tranquilidades e garantias de bem-estar para sua família. Legal, né? Dadas essas explicações necessárias para a inteligência daquelas duas plantas, trataremos do que propriamente se refere à província do Espírito Santo. Aí vem dizendo aqui, os limites são, está aqui, Espírito Santo. Ao norte, o Rio Mucuri, que a gente vê aqui no mapa, né? Ao norte, Rio Mucuri. Ao sul, o Itabapuana, divisa lá com a província do Rio de Janeiro. Aqui está estado, né? Esse mapa aqui é um mapa mais atual, não é um mapa tão antigo, mas ele coloca de forma bem simples aqui os principais rios, principais serras, principais povoações que a gente consegue ver muito bem. Aí está falando que ao sul o Itabapuana, a leste o Oceano Atlântico, é claro, né? O paralelo é 18,30 até 21,35. 21 graus 35. Latitude e longitude, né?
A oeste, a província das Minas Gerais, o Rio Preto, afluente do Itabapuana, a linha norte-sul tirada pelo ponto mais alto do Espigão, que está aqui, né? A Serra do Espigão, e onde se acha o rio Guandu e também o Manhuaçu, até a margem sul do Rio Doce. Né, esses rios sobem aqui, ó. Né, aqui o Rio Mutum, ó, aqui o Rio Doce está aqui, ó. Aí tá falando aqui, deixa eu ver. E ao norte do mesmo rio, a Serra do Souza e a grande cordilheira dos Naimorés até o Rio Mucuri. Aqui, ó. Essa cordilheira vai embora, tá vendo, gente? É uma enorme cordilheira, né? Que atravessa todo o Espírito Santo, dividindo, né, com o estado de Minas, né? E vem até o Rio Mucuri, até lá em cima, quase na Bahia. A sua superfície total é calculada em 39 mil quilômetros quadrados, isso em 1878. É claro que toda essa medição mudou, a gente faz um retrospecto, né? O seu aspecto é montanhoso, sendo o interior muito acidentado em consequência de serras derivadas da Cordilheira dos Naimorés e outras serras, né, que se ramificam igualmente, levando direções diversas. Aí tem várias, gente, a gente pode ver aqui, ó. Olha isso aqui. Essa é a Serra dos Naimorés e a Serra do Espigão. Aí aqui a gente vê, ó, Serra do Campo, Serra da Chibata, Serra dos Pilões, Serra do Pombal, Serra do Apolinário. Tudo isso é serra, tá vendo? Ó, Serra dos Puris. Tá vendo? Tudo isso aqui é serra, né? O Espírito Santo é todo assim. Você vai hoje no Google Maps, você dá uma olhada lá, você se espanta, porque não há vegetação mais, tá? Só em determinados bolsões, assim, algumas montanhas onde as pessoas não chegaram, onde os colonos não chegaram, é que você vê alguma vegetação. O resto, gente, que devastação, né? De toda essa Mata Atlântica. O seu aspecto é montanhoso, Serra dos Naimorés e outras tal, não sei o quê. Perto, porém, do litoral, desaparecem as montanhas e descortinam-se vastas planícies, estendendo-se paralelamente à costa e acompanhando o curso dos principais rios. A que se dilata entre Santa Cruz e São Mateus é a mais notável entre elas, não só por causa da sua grande extensão, planície, né? E belo aspecto, mas também porque está coberta de frondosa vegetação. Ah, coitado. Isso aqui tudo é planície, né, gente? Ó, entre o São Mateus e Santa Cruz. Santa Cruz está onde? Cadê Santa Cruz? Aqui, ó. Isso aqui tudo é uma enorme planície de São Mateus até Santa Cruz, né? Claro, cheio de lagoas e pequenos rios e córregos, riachos e tudo isso aqui é uma planície. Aqui em cima já não é um planalto, mas são serras, né, que cortam toda essa região aqui por onde passa o Rio Doce, vindo lá da Serra dos Naimorés em Minas Gerais. Aí está falando aqui, frondosa vegetação havia nesse período, né? Que maravilha deve ter sido visitar isso aí, né? Fazer uma visita ao Espírito Santo ali no século XIX, né? Interrompida apenas por uma série de lagoas muito piscosas. Então havia muito peixe, né? Destas lagoas, a mais importante é a Juparanã, no município de Linhares, que por ser uma das maiores do Império, quer por banhar, ela banha terrenos fertilíssimos, né? A Lagoa Juparanã é essa que está aqui, ó. Essa aqui, essa enorme Lagoa Juparanã aqui, que inclusive desemboca no Rio Doce. Tem a Juparanã Mirim também, né? Aí aqui tudo é lagoa, gente, ó. Lagoa do Limão, Lagoa do Pão Doce, Lagoa do Pau Gigante, Lagoa do Choro da Água. Olha quanta lagoa. Lagoa dos Monsarás, Lagoa Tapada. Isso aqui tudo lagoa. Aqui é o Rio Preto que vem lá do Mucuri, que sai aqui do Rio Doce. Aí segue dizendo aqui que há muitas lagoas e tal. Comunica-se-lhe ela com o Rio Doce por um profundo canal, esse canal que está aqui, ó, esse canalzinho aqui, ó. A Lagoa Juparanã está aqui, o Rio Doce está aqui. Aqui havia um profundo canal navegável, tá?
E é lá na Lagoa Juparanã que fica a Ilha do Imperador, que ele esteve aqui visitando e tudo. E todo esse terreno em volta é muito fértil e as lagoas são muito abundantes em peixes. E animais em volta também, inclusive animais selvagens, né? Então oferece franca navegação a vapores, tornando-se até fácil o transporte de produtos colhidos nessa região. Então o Rio Doce sempre foi e sempre será um rio por onde vêm produtos, sobem e descem produtos o tempo inteiro, né? A Lagoa do Aguiar, ao sul do mesmo rio, a qual se acha ligada a muitas outras por canais naturais, presta-se igualmente a uma navegação fácil por toda a zona da província. Aqui a Lagoa do Aguiar, ela não está aqui nesse mapa, né? Ela não está aqui não. Mas ela fica ao sul da Lagoa Juparanã. Talvez seja uma dessas duas aqui, né? Aí deixa eu ver, como é que é o clima na província do Espírito Santo em 1878. No litoral da província, o clima é idêntico ao do Rio de Janeiro. Quente pra caramba, né? Onde a temperatura média regula 25 graus. Ah, quem dera, hein? 25 graus, temperatura média em meados do século XIX. Na cidade de Vitória, em Santa Cruz, Nova Almeida, Benevente, Piúma, Guarapari e muitos outros pontos do litoral, reinam constantes brisas amenizando a estação calmosa. Tá bom. Então havia muito vento, né? Hoje em Vitória você não tem vento mais, não sei o que aconteceu. Né? Muito prédio também na frente da praia, na frente do mar, né? Durante o inverno a temperatura varia de 15 a 20 graus. Na parte montanhosa da província estão situadas as colônias e o clima é bastante ameno e agradável ao europeu. Quais são os rios, hein? Partindo do sul para o norte, possui a província os seguintes rios. O Itabapuana, que serve de linha divisória daquela província com o do Rio de Janeiro. Vamos lá, cadê? Aqui. Está aqui o Itabapuana e a barra do Itabapuana aqui. O rio nasce na Serra do Pico, na contravertente do rio Muriaé, e recebe vários afluentes despejando suas águas no mar ali na barra do Itabapuana, depois de ter passado pela importante vila de Limeira. Onde está a vila de Limeira? Está aqui nesse mapa? Não, não está aqui no mapa. E formando em sua foz um pequeno porto. Aqui havia um porto, tá vendo? O Itabapuana é navegável por pequenos barcos e a extensão é de cerca de 40 quilômetros, subindo-se do seu desaguadouro. Então, você subia aqui, gente, da barra do Itabapuana aqui até Minas Gerais, 40 quilômetros, né? E era navegável por barco pequeno. O rio Itapemirim, que está aqui, né? Está aqui a barra do Itapemirim. É um dos mais importantes da província, visto banhar a zona produtiva do vale do mesmo nome, o Vale do Itapemirim, navegável por pequenos barcos desde a sua foz no oceano, onde forma um pequeno porto pouco abrigado até a vila de Cachoeiro. São seus afluentes os rios Castelo e Muqui, que estão aqui, ó. Está aqui o rio Muqui e está aqui o rio do Castelo, tá vendo? Entre outros de pouca importância. O rio Piúma, cadê o rio Piúma? Será que ele está aqui? Acho que não, né? Porque aqui a gente já vê o Guarapari aqui. O rio Piúma estaria... Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, o Piúma tá aqui, ó. O rio Piúma tem por afluentes o Rio Novo. O Rio Novo não está aqui, né? Não, tá aqui o Benevente, mas o Rio Novo não tá aqui. O Rio Novo que rega a colônia desde este nome, e o rio Iconha. O rio Iconha também não está aqui, né? Não, não está. E banha o núcleo colonial de Monte Belo, que era um núcleo de colonos aqui nessa região, ali em Piúma, né? Tem o rio Benevente, que está aqui, né? Que é em Anchieta, que o Benevente está aqui, que depois de atravessar os territórios da colônia do Rio Novo e receber os afluentes que são Batatal, Quatinga, Joeba, Pacobu, Pongal e Curindiba, chega ao núcleo do quinto território, contorna a vila do Benevente e se lança ao oceano,
apresentando no seu desaguadouro um porto abrigado e acessível a navios de calado superior a 4 metros. Então, realmente, o porto de Anchieta era um porto também muito importante, uma baía muito bem abrigada, né? Ali no Benevente você entra mesmo, como em Guarapari também, né? Que é um porto muito bem abrigado. Não é uma baía, né? Claro que não é uma baía, mas é um local que tem um porto muito bem abrigado e você poderia entrar ali com navios de calado até 4 ou 5 metros, né? O rio Jucu, subindo aqui, ó, tá aqui o Jucu, que nasce nas serras do Sertão do Castelo e banha as colunas de Santa Leopoldina, de Santa Isabel, e se lança ao oceano a 18 quilômetros, pouco mais ou pouco menos, ao sul da Baía de Vitória, com a qual se comunica por um canal que dá curso a pequenos barcos. Ele é conhecido pelo nome de Rio Marinho. Então, vê que explicação legal, né? O Rio Marinho, ele era um afluente do Jucu, que desemboca, em teoria, né? Aqui na Baía de Vitória, e tem por afluente o rio Jacarandá, importante rio por atravessar parte do núcleo de São José do Tirol. Muito bem. Aí tem o rio Santa Maria, que é o nosso rio, né? Que é o rio aqui da Baía de Vitória, né? Tá aqui o rio Santa Maria, que vem lá das montanhas, né? Vem lá das Minas Gerais. Navegável por canoas na extensão de 54 quilômetros. Você vê que ele é mais extenso do que o Itabapuana, né? É por esse rio que a florescente colônia de Santa Leopoldina se comunica com a cidade de Vitória. Nessa época, a colônia de Santa Leopoldina era a mais importante aqui do Espírito Santo, né? A qual possui um porto seguro e formado por braços de mar que o ligam com a Baía do Espírito Santo, era chamada assim Rio do Espírito Santo, né? Onde existem ancoradouros abrigados dos ventos. São os afluentes do Santa Maria, o rio Farinha, tem o rio Timbuí, tá vendo? Rio Santa Maria, rio Santa Joana, rio Guandu, todos são pequenos rios aqui, ó, rio Mangaraí, tá aqui, ó. São eles, então, tá aqui o Farinha, o Caiuaba, Mangaraí, o rio Cariacica e alguns outros insignificantes que deixamos de mencionar. Aí tem o rio Timbuí, que está aqui, ó. Está aqui o rio Timbuí, que nasce na serra do mesmo nome, na Serra do Timbuí, e que depois de atravessar parte da colônia de Santa Leopoldina, lança-se ao mar, formando o ancoradouro da vila de Nova Almeida, né? Aqui, ó, aqui é Nova Almeida. Aqui é Serra, né? Município da Serra, Lagoa Jacuné e tal. E aqui está o rio Timbuí, que ele desemboca aqui no mar, onde exatamente está Nova Almeida. Aí tem o rio Santa Cruz, tá aqui em cima, ó. Aí a gente pode falar do Piraquiaçu e do Piraquimirim, né? Nesse lindo lugar chamado Santa Cruz, que a gente adora, né? Cujas nascentes no município assim denominado formam dois cursos distintos, o Piraquê-Açu e o Piraquê-Mirim. Essas duas correntes, depois de atravessarem parte do município, reúnem-se constituindo um só rio, chamado Santa Cruz, e que apresenta em sua foz no oceano um porto acessível a navios com calado de 3 metros, um pouco mais, um pouco menos, né? E ali muitos bancos de areia também, muitos naufrágios nessa região aí, tá? O pessoal não conhecia, os navegadores, né? Aí vem, acima do Santa Cruz, o Rio Doce, né? Que é o rio mais famoso e mais importante do Espírito Santo, que está aqui, que percorre o vale, assim também chamado, Vale do Rio Doce. É um dos mais importantes de todo o Império e recebe em seu leito inúmeros afluentes, sendo os mais notáveis os rios Santo Antônio, o rio Manhuaçu e o rio Guandu, que estão aqui no mapa. Ó. Aqui está o rio Mutum, aqui está o rio Guandu, né? Todos eles, inclusive o Santa Joana, o Santa Maria, todos eles desembocam no Rio Doce, né? E outros pequenos que desembocam no Rio Doce e vão dar lá no Pontal. Ele tem suas nascentes próximas à cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e entra no Espírito Santo por uma grande cachoeira chamada Cachoeira das Escadinhas e segue a direção geral a leste-oeste, até lançar-se ao mar.
O Vale do Rio Doce, atravessado por esse rio e seus confluentes, é dotado de um solo fertilíssimo e de madeiras de lei preciosíssimas. Aí acima do Rio Doce tem o Rio São Mateus, né? Cadê? Tá aqui. Essa região aqui do Espírito Santo também ao norte, gente, era uma região muito importante também, porque era um ponto de parada obrigatória para quem subia para a Bahia, né? Então, muito importante essa região aqui também. O Rio São Mateus, que tem suas nascentes na província de Minas Gerais, percorre o município com aquela mesma denominação, recebendo em seu leito diferentes afluentes de maior e menor importância. Ele despeja-se no oceano, sendo navegável por vapores na extensão de 100 quilômetros aproximadamente a partir do seu desaguadouro. Então, você vê, gente, o Rio São Mateus navegável por 100 quilômetros. Isso aí em 1878, né? Aí tem o Rio Itaúna. Cadê? Tá aqui o Rio Itaúna. Ou Itaúnas, né? Tem gente que chama de um jeito, tem gente que chama de outro. Tem sua origem na mesma província, na serra que divide águas do rio Mucuri, corre em direção ao mar onde deságua. É navegável por lanchões na extensão de 120 quilômetros a partir da sua foz, e os afluentes têm afluentes de grande importância e pouca importância, importantes zonas e terras devolutas. E o rio Mucuri, finalmente, né, que faz divisa aqui no paralelo 18, cujas nascentes existem em serras da comarca do rio Jequitinhonha, Minas Gerais, e entra na província do Espírito Santo, atravessa a Serra dos Aimorés, seguindo na direção oeste-leste até o oceano, né? Com vários afluentes que engrossam as suas águas, que são navegáveis por pequenos vapores, e serve de divisão entre as províncias do Espírito Santo e da Bahia. Bacana, esse é o paralelo 18, tá vendo, gente? Ó, essa escala aqui, ó, tá vendo? Ó, a escala, ó. E aqui embaixo é o paralelo 21. Então, vamos seguir aqui. Vilas e cidades, né, da província do Espírito Santo em 1878. A província tem 3 cidades e 10 vilas, além de diversas povoações. Vitória, edificada em uma grande ilha, na foz do rio Santa Maria, é a capital, tem Porto Franco e Porto Comercial. São Mateus, colocado a 3,5 léguas acima da foz do rio do mesmo nome, e é uma cidade comercial e é cabeça da comarca. Cidade da Serra, ao norte da Vitória, e próxima às cabeceiras do rio Praia Mole, que desagam no oceano e dista da costa marítima cerca de 3 léguas, uns 15 quilômetros mais ou menos, né? E as vilas essas são as cidades, né? As vilas são São Pedro do Cachoeiro, Itapemirim, Benevente, Guarapari, Viana, Espírito Santo, Linhares, Santa Cruz, Nova Almeida e Barra. Então, essas ainda não eram cidades, eram vilas, né? Ocupa o primeiro lugar entre elas a Vila do Cachoeiro, por ser um centro comercial do mais importante município da província e atravessada pelo rio Itapemirim. Seguem-lhe-se a Vila de Benevente, centro exportador de Itapemirim, de Piúma, e dos produtos das colônias existentes nestes 2 municípios. A Vila de Itapemirim, sobre o rio do mesmo nome, também a Vila de Guarapari, que exporta peixe salgado para vários outros pontos da província do Espírito Santo, e também a Vila de Viana, enfim, centro agrícola do município. Outra coisa interessante que é a população, que a gente vai ver agora, né, gente? Ó, todas as vilas sobre a costa marítima entretêm relações comerciais com o Rio de Janeiro. Óbvio, né? Está mais ao sul do Espírito Santo, tudo era mandado para o Rio de Janeiro. Se está a mais a norte, acima de Vitória, Serra, tudo ia para a Bahia, especialmente para Salvador. Mas muita coisa era para a capital mesmo, porque era lá que estava toda a efervescência comercial, estava na capital do Império, né, que era o Rio de Janeiro. Todas elas têm comércio com o Rio e também algumas outras poucas províncias, né, em menor escala. A população, então, no recenseamento de 1875, com
imigração que aconteceu em 1878 está aqui, ó. Vitória tinha 25.500 habitantes, Vila Velha tinha 1.700 habitantes, Viana tinha 6.500. Vejam, gente, olha que interessante isso aqui. A Serra tinha 4.300 habitantes, Nova Almeida tinha 2.200, Santa Cruz tinha 6.500 pessoas, gente. Olha que incrível isso. Linhares tinha 1.800 pessoas, São Mateus tinha 4.700, Barra de São Mateus, né? 3.500 pessoas, Itapemirim tinha 11.000 habitantes, Cachoeiro tinha 17.000 habitantes, Benevente, Anchieta, né? Tinha 7.000 e Guarapari tinha 3.200 habitantes, total de habitantes no Espírito Santo, 100.000 pessoas mais ou menos em 1878. Aí fala aqui dos produtos naturais, gente, de madeiras, né? Muita madeira mesmo, ipê, vinhático, angico, pau d'arco, Gonçalo Alves, pequiá, jacarandá, angelim, óleo, peroba, araribá, puncho, canela, sapucaia, bicuíba, maçaranduba, graúna, peroba, muita madeira que foi tirada daqui das nossas matas, que foram levadas especialmente para construções no Rio de Janeiro, né? E já viu como é que ficou aqui, né? E plantas medicinais e oleosas também, né? Aqui está falando de muitas palmeiras. Tem também a cupaíba, guaximá, alderoba, açafrás, jatobá, tucum, gravatá, etc. Aí está falando de ferro, né? Muito ferro, ferro magnético, ouro, rochas calcárias, espalto de Islândia, que eu não sei o que é, que tipo de mineral é esse, né? E a gente segue aí com a agricultura, comércio, indústria, né? As colônias, que são as colônias de Santa Leopoldina, lá no Porto de Cachoeiro de Santa Leopoldina, 52 quilômetros aqui da cidade de Vitória, subindo a serra, né? Aqui. A população de 7.000 almas. Aí tem suíços, holandeses, franceses, alemães, polacos e tiroleses, todos lá em Santa Leopoldina, tá? Aí tem o Timbuí, a 66 quilômetros de Vitória, com a população de 3.000 pessoas, italianos, alemães, polacos e brasileiros. Deixa eu ver o que mais. Aí tem Santa Cruz, ao norte, né? Fundada em 1877, a mais ou menos 66 quilômetros. Aqui é uma medição, gente, de 1878, tá? Essas medições já mudaram completamente. Santa Cruz tem 1.200 habitantes, à exceção de 209 brasileiros, o resto todo mundo é tirolês. Olha que legal, né? Santa Cruz foi uma colônia de tiroleses também, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem a colônia de Rio Novo, pelos rios Rio Novo, Itapemirim, Iconha e Benevente, onde estão estabelecidos os municípios de Itapemirim e Benevente, com a população de 4.000 pessoas aproximadamente, né? Aí, gente, é isso aí. Acho que acabou, né? Só para terminar aqui o texto, falando que é uma breve notícia que acabamos de traçar sobre a província do Espírito Santo. Alcançam-se facilmente, olha como é que escrevia antigamente o alcançam-se, ó. Tá vendo? Depois esse tio aqui caiu, né? Facilmente as vantagens do que ela dispõe para se tornar um futuro centro, o mais adequado talvez ao rápido desenvolvimento da lavoura. Você vê que havia, nesse período aqui, pela Inspetoria Geral de Terras e Colonização do Império de Dom Pedro II, havia uma expectativa muito positiva com relação à colonização da província do Espírito Santo. Isso não aconteceu, gente. Os colonos vieram e o Espírito Santo continuou isolado, né? Mesmo estando numa posição geográfica tão privilegiada, né? O Espírito Santo continuou isolado. Existe um estudo agora que saiu, eu estava até lendo e publiquei no Memória Capixaba, falando que, ao contrário do que se propaga por aí, o Espírito Santo não ficou tão isolado quanto a gente imagina. Mas eu discordo completamente desse estudo, porque o que a gente vem lendo
ao longo desses anos todos é que o Espírito Santo ficou isolado mesmo, né? Ficou meio como uma defesa das Minas Gerais. A gente ainda tem que estudar mais isso, né? Por conta das minas, né? De ouro e prata e pedras preciosas e tudo, entradas e bandeiras e tudo, né? E a gente vai sempre estudando isso daí para tentar entender por que o Espírito Santo ficou tão isolado, por que o Espírito Santo tem uma cultura tão efêmera, né? Por que não há música, não há teatro, não há cinema, não há uma cultura consolidada? A gente tenta, né? Mas você não vê uma coisa forte como aconteceu nas Minas Gerais, como aconteceu na Bahia, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, como aconteceu no Nordeste, em Pernambuco, no Recife especialmente, e aconteceu em outras colônias e cidades do Brasil, né? De fato, a amenidade do clima da província do Espírito Santo, a exuberância dos terrenos, ora acidentados e cobertos de espessa floresta, abundantes de madeiras preciosas, ora terrenos planos, formando campinas e vales imensos, que param lá à beira-mar, a riqueza mineral e vegetal, a ostentar-se por toda parte, bonito texto, hein? Em uma rede de rios que se cursam em todos os sentidos, indicando os meios de transportar suavemente esses produtos a mercados próximos, eis o que a província do Espírito Santo oferece ao emigrante europeu, né? Que para ali se dirige, no firme propósito de se dedicar ao cultivo dessas terras incríveis, que são as terras do Espírito Santo. Então, gente, esse é mais uma transcrição que a gente fez aqui, né? Que é esse livro aqui, foi publicado. É claro que ele é muito mais extenso, tem mapas topográficos, etc., né? Que foi fornecido aqui pela Inspetoria Geral, as medições, né? De terras e colonização, e foi mandado imprimir pela província do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em 1878, e a gente fez aqui um álbum aqui que está aqui com toda essa descrição bonitinha, toda a transcrição aqui no Memória Capixaba no Facebook. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado. É uma descrição rápida, pequena, né? E é também uma propaganda governamental, meio que mostrando o Espírito Santo como terra para colonizadores em meados do século XIX para governos de outros países, especialmente Portugal, Suíça, o Império Austro-Húngaro, né? E para a Itália, o norte da Itália também fazia parte, a Áustria, né? Fazia parte daquele império gigantesco austríaco, né? E esses povos que vieram colonizar o Espírito Santo nessa época. Bastante interessante a gente ver também com relação aos colonizadores que já estavam assentados aqui, né, gente? Que a gente consegue ver aqui, que são suíços, tiroleses, né? Não se fala em italianos ainda nessa parte aqui não. Depois a gente vai fazer um vídeo para falar sobre essa colonização italiana também. Então valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo, né, daqui do canal Memória Capixaba. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.